Boa noite, graça e paz. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Vou convidar minha esposa aqui para dar uma saudação e fazer uma oração por nós, amém? Amém? Nada melhor do que a melhor parte conosco, né? E dessa vez minha esposa viajando conosco, foi para a África pela segunda vez. E foi engraçado, né? Porque todo mundo fez festa com ela lá. Parecia que a gente nem existia. Porque eles tinham expectativa de conhecer a mamãe, né? E amaram ela. Amém? Amém. Shalom, graça e paz. É uma grande alegria poder retornar a essa terra tão querida, né? Estando aqui, eu me sinto um pouquinho no Brasil. Com as pessoas e os lugares também. E, né, Deus deu essa oportunidade. Passamos alguns dias lá na África, né, como o apóstolo disse. Experiências que a gente leva para a vida toda. E eu tenho certeza que eu estou voltando um pouquinho melhor. Que a África, ela nos ensina a ser mais gratos, a ser mais humildes e ser pessoas melhores. Então, se você não foi ainda, mas se tiver uma oportunidade, vá. Porque você não vai voltar à mesma maneira que você vai chegar lá. Eu já sou apaixonada pela África há alguns anos, né? E fazia alguns anos que eu não ia lá, devido a toda a pandemia, as coisas. Mas Deus nos permitiu estar lá de volta. E eu amo, oro, e se Deus quiser, o ano que vem vou estar lá de novo. E eu não vou sozinha, né? Eu vou levar mais pessoas comigo. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado aquele povo. E o pouco que a gente acha que é muito pouco, para eles é muito, né? Então, se cada um fazer a parte, nós vamos conseguir. Amém? Então, quero orar, né? Agradecer a Deus. Né? Já somos abençoados de estar aqui, este louvor abençoado com a pastora aí. E eu sei que Deus ainda vai falar aos nossos corações. Paizinho, nós te louvamos, nós queremos te agradecer por esta noite, pela tua presença neste lugar. Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, de ouvir a tua palavra. E eu tenho certeza que cada pessoa que aqui está, Senhor, vai receber algo especial de ti, Senhor. Que sejam tocados, ó Deus, aquelas pessoas que veio buscar algo nessa noite, que possa se encontrar, que possa sair daqui abastecido da tua presença, da tua glória, Senhor, que possam sair daqui renovados, ó Paizinho. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco, aos nossos corações. Abençoa, Senhor, também cada família aqui representada, Senhor, que nós possamos não somente receber, mas também levar a palavra, Senhor. Paizinho, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Minha gratidão ao bispo, pastora, por nos receber aqui. Somos amigos há alguns anos. Já estiveram conosco lá, né? O bispo já esteve conosco, acho que umas 2 vezes, se eu não me engano. E já estivemos aqui também. E temos uma conexão, né, no reino de Deus. Isso é maravilhoso, porque isso abre portas, isso traz bênçãos sobre as nossas vidas. Nós estamos já fazendo missões em Moçambique há 12 anos. Esse ano foi a 12ª viagem, e nós fomos lá para apenas dar uma palavra para pastores, na época, em 2011. E ali Deus nos mostrou que precisava fazer algo. E adotamos um pastor, ajudamos a construir uma igreja. Em 2 anos construímos lá uma igreja num lugar muito difícil, na cidade de Nampula, ali no norte de Moçambique. E a construção daquela igreja gerou uma grande bênção para nós. Deus nos deu um templo em Nova York. E na época, bispo, Deus falou claramente comigo: você plantou um templo e agora vai colher um templo. E Deus nos entregou um prédio em Nova York, que o bispo já esteve conosco lá, de uma maneira sobrenatural. Humanamente falando, era impossível da gente comprar.
Mas Deus preparou todos os recursos, todos os meios, que não tinha como não ser da igreja. E agora vamos completar já 10 anos que estamos com esse prédio para a igreja, sendo usado para o reino de Deus. E aí no ano de 2014 para 2015, então nós começamos uma construção de uma sede missionária lá em Nampula. E agora, há 2 anos atrás, nós inauguramos esse prédio também lá em Nampula, para mais de 600 pessoas. E nesse local onde tem sido o treinamento de pastores e líderes para aquela região. Hoje nós temos dezenas de igrejas espalhadas naquela região, em parceria com outras igrejas do Brasil e dos Estados Unidos. Que eu entendo que fazer missão não é sozinho, é um corpo. A igreja de Cristo tem que caminhar em conexão com as outras. E agora, nesse ano, nós levamos 15 pessoas, 15 pastores e líderes, que foram para lá e estão abençoando aquela nação. Além da sede, nós construímos já 2 igrejas em parceria em aldeias distantes. E agora, esses parceiros missionários, mais 2 deles assumiram e vão construir mais 2 igrejas. Porque quem é da África sabe, eles fazem aquelas igrejas de barro, de bambu, que quando vem a chuva, não tem culto mais. Eles ficam 3, 4 meses no período de chuva sem poder se reunir. Então esse é um dos projetos que tem caminhado naquela região de Moçambique. Mas como eu trabalho muito com libertação, já há 30 anos trabalhando com libertação, Ministério de Libertação, eu entrei também em Moçambique com libertação. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. E ali na capital, Maputo, já tivemos a oportunidade de fazer seminários para mais de 15 mil pessoas. Seminário de libertação. Treinamento de pastores, dando ferramenta para eles, ensinando como trabalhar com as pessoas para restaurar, para libertar, para gerar uma nova identidade. Uma identidade em Cristo, sem confusão, sem mentira, sem engano, porque o diabo veio para enganar as pessoas. Então esse é o trabalho que a gente tem feito ali em Moçambique. Bom, nós somos brasileiros, somos de Minas Gerais. Aleluia! Tem alguém de Minas aqui? Já sentiu o cheiro de pão de queijo? Não é verdade? Agora, nós estamos nos Estados Unidos há 22 anos, em Nova York. E lá, por incrível que pareça, o que mais tem lá é mineiro. É em Nova York. Principalmente de Valadares. Alguém conhece Valadares? Nós somos de Poços de Caldas, Sul de Minas. Divisa com o estado de São Paulo, cidade turística, cidade da lua de mel, não é? E nós somos aquela região ali. E fomos realmente para a América por um chamado, por um propósito de Deus. A gente não queria ir, fomos. Não queria ficar, ficamos. Então, já estamos lá há 22 anos. Temos igrejas dentro dos Estados Unidos, temos uma igreja no estado do Alabama e outra igreja na Califórnia. E a nossa igreja sede é ali em Nova York. Sofremos muito com a pandemia. Os 2 anos de pandemia em Nova York foi um tempo muito difícil. Época que morria 2.000 pessoas por dia. E realmente muitas pessoas saíram de Nova York, mudaram para outros estados, enfim. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para fazer diferença onde ela está. Você crê nisso? Como eu estava falando, eu tenho trabalhado com libertação e temos 16 livros escritos. Em todas as áreas, todas as áreas. Eu trouxe alguns, porque não dá para carregar muito material, mas você pode depois adquirir, por exemplo, esse livro aqui, De Onde Você Veio. É um livro que eu escrevi para pastores e líderes. Porque a pergunta é, quando tem um espírito maligno na vida de uma pessoa, na casa, numa família, a pergunta é, de onde ele veio? Como ele entrou ali?
esse livro traz essa resposta. Eu relato aqui testemunhos de libertação de pessoas e famílias e cidades. Como que Deus libertou estas situações. Pessoas que estavam aprisionadas por espíritos malignos de alto nível. Tem um outro livro também que para mim é um tesouro, porque foi uma revelação dada lá em Moçambique. Libertação do sangue. O nosso sangue precisa ser liberto pelo sangue de Jesus. Nós precisamos do DNA de Jesus no nosso sangue, para que toda maldição seja quebrada. Então nesse livro eu falo por onde os espíritos entram na corrente sanguínea e passam de geração em geração, trazendo vícios, doenças incuráveis, perturbações espirituais, não é? Então esse livro aqui é uma chave de libertação, que você precisa ler e precisa orar com base na revelação que está nesse livro. Tem 3 pequenos livros, que faz parte da nossa série, Maldições Hereditárias, com uma oração também de renúncia no final, Maldição na Vida Sexual, muitas pessoas buscam esse livro, para ser livre das opressões na vida sexual, e Maldições na Vida Financeira. São 3 pequenos livros, são os mais requisitados na nossa caminhada de libertação. E nesta noite eu quero trazer uma palavra com base nesse livro, que é a libertação do gadareno. Quantos já ouviram falar sobre o gadareno? Quantos já ouviram falar do gadareno? O gadareno está na Bíblia, e nós vamos falar como que ele foi liberto, e como nós podemos receber a libertação, e como identidade, né, bispo? Como receber a libertação na nossa identidade, ter a identidade de Jesus. E esse homem recebeu. Esse homem recebeu. Se você tem a sua Bíblia, ou você quiser acompanhar, em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Quantos querem receber libertação, milagre e uma nova vida? O que diz Marcos capítulo 5? Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, conforme a versão. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Paramos um pouco aqui, observe que esse homem chamado Gadareno, a Bíblia já fala claramente no versículo 2, que ele tinha um espírito imundo. Sim ou não? Espírito imundo é aquele que causa imundícia, sujeira. Ele gosta de ambiente sujo, a casa suja, a vida suja, o coração sujo, a alma suja, é um espírito imundo. Ele leva a pessoa para a imundícia, tudo aquilo que é impuro. A Bíblia já está dando aqui uma classificação dos demônios que estavam na vida dele, o qual tinha sua morada onde? Nos sepulcros. É o quê? Lugar de morte, é o lugar de trevas, é o lugar de depressão, de angústia, de morte. E nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, ou seja, ele era violento, ele era uma pessoa que ninguém controlava, ele quebrava as cadeias. Versículo 4, porque tendo sido muitas vezes, olha a expressão da Bíblia, muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. Ele não se sujeitava a nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade. Então eram os demônios da rebeldia, da rebelião. Os demônios que não obedeciam a nenhuma autoridade constituída. E sempre de dia e de noite andava, ou andava de dia e de noite. Ele era andarilho. Não parava em lugar nenhum.
não parava em nenhuma situação. E quantas pessoas vivem assim? Não param em casamentos, não param em trabalhos, não param em nenhum lugar. Ali, olha o que diz aqui: andava sempre de dia e de noite pelos sepulcros e pelos montes, gritando, que é o espírito de loucura, e ferindo-se com pedras, que é o espírito de suicídio. Ele cortava o seu próprio corpo. Vendo, pois, Jesus de longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, havia uma outra identidade dentro daquele homem. A identidade dele, que Deus criou, foi quebrada, foi violada, e entrou uma identidade maligna, que não se sujeitava à autoridade, que vivia nos sepulcros, que vivia ali naquele lugar sujo, andava nu, feria-se com pedras. Então você veja que a obra satânica é fazer com que a pessoa perca a sua identidade, sua moral, sua saúde, o seu domínio próprio. Porque quando Jesus chega, esses espíritos se manifestam e se apresentam e dizem: que temos? Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles reconhecem que Jesus tinha poder para atormentá-los. E olha, continuando aqui o versículo 8: pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Jesus já estava expulsando os demônios que estavam ali, os espíritos, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Eles não queriam ser expulsos daquela região chamada Gadara. Gadara é uma região fora de Israel. Você pode ir a Gadara de duas formas: de carro ou de barco. Não fica tão longe, mas é possível, fora de Israel. E naquela época, Gadara era uma região de pessoas oprimidas, pessoas que estavam sendo ali humilhadas, porque não tinha governo, fora de Israel, dominadas por uma cultura pagã, porque eles adoravam os falsos deuses, eles adoravam ídolos, eles sacrificavam os espíritos, eles conversavam com os espíritos. Quem está entendendo isso? Amém. Será que é diferente dos dias de hoje? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que volte atrás na sua palavra. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás mais escultura, não as adorarás, não as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quando o homem quebra isso, abre a porta para os espíritos. Deus disse: não consulte os mortos, não fale com os mortos, não invoque os mortos. E quando as pessoas quebram isso, abre as portas para os espíritos. Essa era a região de Gadara, dominada por essas crenças na época. Os deuses que eram invocados, Baal, Belzebu, espíritos que eram invocados por aquela região, e as pessoas ficavam oprimidas, perturbadas espiritualmente. Essas crenças também entraram dentro do território de Israel. O que nos chama a atenção, e nós lemos no versículo 1, que Jesus chama os seus discípulos para entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, para ir em direção a Gadara, que era um território pagão. Escute o que eu vou dizer: foi a primeira e última vez que Jesus fez isso. Primeira e última vez que Jesus sai de Israel para ir para uma região dominada pelo paganismo. Nenhuma outra vez ele fez isso. Porque a libertação do gadareno, escute o que eu vou dizer, representa a nossa libertação. A libertação desse homem, descrita em detalhes, representa a minha e a sua libertação.
Porque um dia Jesus veio para nos salvar. Ele deixou a eternidade, se fez homem, habitou entre nós e veio para nos libertar da escravidão espiritual. Quem crê nisso, diga amém e aplaude ao Senhor. Jesus vai a Gadara para libertar um homem, porque aquele homem não podia ir a Israel. Jesus veio do céu para nos libertar, porque nós não poderíamos ir até Ele. Ele nos amou primeiro. Ele veio nos buscar. Ele veio para salvar aquele que se perdeu. Ele veio para quebrar as cadeias espirituais e nos resgatar de uma vã maneira de viver. A libertação dele representa a minha e a sua libertação. O homem estava atormentado, possesso, jamais poderia ir até Jesus. Jesus estava do outro lado do mar, numa cidade chamada Cafarnaum. Quem vai a Israel esse ano, vai lá em Cafarnaum. E vocês vão ver. Está lá a cidade de Jesus. Coisa linda, né? Cidade de Jesus. Onde morava Pedro, sogra de Pedro, os pescadores. Jesus morou em Cafarnaum mais de 2 anos. Porque estrategicamente era perto do mar. E as pessoas então vinham de outros países até Cafarnaum para ouvir Jesus, para receber milagres, para receber curas. A Bíblia diz que em Cafarnaum Jesus curou e libertou milhares de pessoas. Eu vou repetir, milhares de pessoas. Está escrito nos evangelhos. Algumas reuniões que Jesus fez ali, ele curou todos os cegos, curou todos os coxos, levantou todos os paralíticos e expulsou todos os demônios. Porque essas pessoas recebiam o milagre e voltavam para a sua casa, voltavam para a Jordânia, voltavam para a Síria, voltavam para Gadara, e diziam o quê? Eu fui em Cafarnaum, e um homem chamado Jesus de Nazaré me curou, me libertou, mudou a minha vida. Pode aplaudir o Senhor. E naquela época não existia rede social, nem WhatsApp. Existia mensageiros. E esses mensageiros passavam pelas cidades, gritando: extra, extra, em Israel um homem chamado Jesus de Nazaré multiplicou pães e peixes e alimentou milhares de pessoas. Extra, extra, lá em Israel tem um homem que andou sobre as águas. E um homem chamado de Gadareno, que morava no cemitério, escutava isso. Entrava pelos seus ouvidos. Ninguém conseguia chegar até ele. Ninguém conseguia levar ele até Jesus. Mas Jesus veio até ele. Esse é o amor de Deus. Ele vem até nós. Ele veio até nós. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Não adianta a pessoa fugir. Se Deus te quer, Ele te encontra. E talvez foi hoje, Ele te encontrou. Não adianta fugir. Esse homem era possuído por uma legião. Legião são 6.000 espíritos. Quando Jesus confronta aqui no versículo 9, Jesus diz: qual é o teu nome? Que foi o primeiro livro que eu escrevi com esse título, qual é o teu nome? E eles responderam: Legião
é o meu nome porque somos muitos. Não era um só, não eram 7, eram 6.000. Legião vem dos soldados romanos. Na primeira cidade que eu fui pastor no Brasil, tinha um homem que tinha essas legiões. E na igreja que a gente começou o ministério no Brasil, a família toda começou a se converter. Todos eram envolvidos com o espiritismo e todos começaram a se converter. E aí, um dia falaram assim: só falta o meu irmão, que ele é possuído por uma legião. Por isso que ele não vem na igreja. Em vez de quando a legião pega ele, e ele sai para a rua igual um louco, fica 3, 4 dias no meio do mato e volta todo sangrando, machucado, roupa rasgada. Falei, bom, já que ele não vem, eu vou lá. Falei, então eu vou lá tal dia. Mas o senhor vai sozinho? Eu disse, nunca estou sozinho. Comigo está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem uns anjinhos ainda. Cada anjinho de 3, 4, 5 metros de altura. Então não estou sozinho. E quando cheguei na casa dele, ele estava trancado no quarto. Falei, abre a porta, e fui entrando. Ninguém entrou comigo, todo mundo ficou com medo. Ficaram lá fora. Alguns orando, outros rezando. E eu abri a porta do quarto, e ele, quando eu abri a porta, ele já estava manifestado com os demônios. Quando ele armou o bote, eu falei, maior aquele que está em mim, você está amarrado em nome de Jesus, fica de joelho. E naquele dia foi a libertação dele. Levei para a igreja, foi batizado nas águas, se tornou diácono. Aleluia! Porque maior é aquele que está em nós. Diga a pessoa, não tema. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O senhor nunca teve medo de fazer libertação? Claro que eu tive. Muitas vezes eu falei, Jesus, se for hoje, me recebe em paz. Mas eu não vou recuar. Se é para fazer, nós vamos fazer. Se é para enfrentar o inimigo, nós vamos enfrentar. Mas correr eu não vou. Porque maior é aquele que está em mim. Eu tenho que crer nisso. E você precisa crer nisso. Porque essa autoridade foi dada a cada um de nós, se cremos em Jesus. Quem crê diz amém. Qual o teu nome? Legião, porque somos muitos. E é interessante porque quando Jesus começa a expulsar os espíritos, eles pedem para não ser expulsos daquela região. No versículo 10 dizem, rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Versículo 11, ora andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E rogaram-lhe os demônios, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Saindo então os espíritos imundos entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Você fala assim, coitado dos porcos. E tem gente que fala, pensa assim, bem feito. Não gosto de carne de porco mesmo. A pergunta é, por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Hã? Não. Quase isso. Segundo, por que Jesus permitiu? Por que Jesus permitiu? Terceira pergunta, por que os porcos vão para o mar? Se eles não sabiam nadar. E morrem todos afogados. Eu vou te dar as respostas. Eles pedem para entrar nos porcos, porque na cultura de Gadara, os porcos eram criados para serem oferecidos aos demônios, aos deuses. Então eles estavam pedindo algo que era deles. Está entendendo, sim ou não?
E isso é muito sério. Porque quando o diabo tem um direito, nem Deus pode proibir. Está entendendo? Quando o inimigo tem um direito de entrar na vida de uma pessoa, nem Deus pode proibir. O que dá direito dos demônios entrarem são os pecados, da idolatria, da feitiçaria, da perversão sexual, da mentira. Quando a pessoa dá essas legalidades, os espíritos vão entrar, porque eles têm direito. Qual é a obra deles? Roubar, matar e destruir. Eles estavam no Gadareno, eles estavam destruindo o Gadareno, eles estavam acabando com a vida dele, e agora eles estavam sendo expulsos por Jesus. Chegou ali uma identidade de Deus, uma identidade santa, para libertar aquela identidade contaminada. A mente divina chegou, então a mente satânica tem que sair. E eles, como estavam sendo expulsos, o lugar de habitação deles é o abismo. E o mar é um dos abismos deles, as profundezas, espiritualmente falando. Então eles entram nos porcos e levam os porcos para o abismo, como uma oferenda, já que eles perderam o Gadareno. Os demônios nunca querem ir para o abismo sem levar alguém, ou uma família, ou uma cidade, ou uma nação. Está entendendo isso? Estou te dando respostas. Por que os demônios pedem entrar nos porcos? Porque eram deles. Porque Jesus permite? Porque tem coisas que Deus não pode proibir. Porque eles vão para o abismo, porque é a habitação deles. E Jesus permite. Mas o gadareno, o homem, foi livre. Foi livre. Eu quero declarar e profetizar que você não vai para o abismo. Você e a sua casa não vão para o abismo. Sua família não vai para o abismo. Seus filhos não vão para o abismo. Se você reconhecer quem Jesus é. Se você reconhecer quem Jesus é. Porque a chave da libertação do gadareno foi ele reconhecer quem Jesus era. A chave da libertação dele está em Marcos capítulo 5, versículo 6. Depois de muitos anos pregando essa palavra, Deus nos deu essa chave, que diz assim: vendo pois Jesus de longe, ou vendo pois Jesus, vendo de longe a Jesus, correu e... Você sabe que jamais o diabo iria adorar Jesus. Eu já ouvi muitos pastores falar assim: o diabo adorou Jesus. Não. Se o dia que o diabo adorar Jesus, ele está desviado. Aqui foi o homem. Ele teve alguns instantes de lucidez. A Bíblia diz que quando ele viu, ele estava lá no sepulcro, sangrando, sem roupa, nu, sujo, fedido, cabelo comprido, unhas compridas, a pior espécie que alguém possa imaginar. Mas quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele correu e adorou. Pergunta, seu irmão, sabe por que ele adorou Jesus? Por causa de um princípio somente. Algo que ele aprendeu sendo pagão. Ele era pagão. Ele cresceu na crença pagã. Mas ele aprendeu uma coisa: a quem você adora, você se torna um com ele. Quando você adora alguém ou alguma coisa, você se torna um com ele. Você se conecta a ele. Diga aleluia.
Aplaude ao Senhor mesmo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, e quando ele vê Jesus, ele correu e adorou. E aí ele se torna um com Jesus. Aquilo gerou a libertação dele. E isso é o que vai gerar a sua libertação hoje. Isso é o que vai gerar o seu milagre hoje. Isso é o que vai gerar uma nova identidade na sua mente. Você adorar e se conectar a Yeshua. Diga aleluia. Por isso que o diabo briga pela adoração. Por isso que ele quer ser adorado. Através de ídolos, através de pessoas, através de crenças falsas. Porque ele sabe que quando a pessoa adorar a ele, de alguma forma, vai estar conectado a ele. Ele falou isso para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mentiroso. Ele sabia que se ele conseguisse isso, frustraria o plano de Deus. Então o gadareno, quando ele vê Jesus, ele corre para adorar Jesus. E quando ele adora Jesus, ele se torna um com ele. E aí os demônios dizem: que temos nós contigo? Se fosse hoje, na linguagem de hoje, brasileira, Jesus ia falar o quê? Perdeu. Agora você perdeu. Porque agora ele me adorou. Agora ele é um comigo. E Jesus expulsou os demônios. E todos foram para o abismo. Quem está entendendo isso? Mas aquele homem chamado gadareno foi salvo. Foi liberto. A Bíblia diz aqui diz que houve uma confusão. Os donos da porcada veio, brigou com Jesus e assustaram, porque no outro dia eles viram aquele homem chamado gadareno assentado, vestido e em perfeito juízo. Diga glória a Deus. No versículo 15 diz: viram o endemoniado que tivera a legião sentado, vestido em perfeito, porque a mente perfeita é sinal de libertação. Quando você ama a Deus, quando você ama o seu próximo, quando você ama a si mesmo, significa que a sua mente está sendo liberta, você tem uma nova identidade. Quando você não abandona a sua família, quando você faz aquilo que é certo, significa que a sua mente foi livre. Assustaram, porque aquele homem agora estava sentado, vestido, novas vestes, e em perfeito juízo. E aquelas pessoas quiseram que Jesus saísse daquele lugar, porque Jesus tinha causado um prejuízo para eles. Perderam os seus porcos. E Jesus então volta para o barco. E entrando no barco, o gadareno se aproxima, bispo, o que era endemoniado, no versículo 18, e pede para ir com Jesus. Jesus fala: não, fica, volta para casa, conta para os teus o que Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Qualquer um de nós ia querer esse homem com a gente, sim ou não? Levar ele para a igreja, trazer para IBR. É verdade ou não? Levar ele em todas as igrejas para contar o testemunho dele. Qualquer um de nós. Levar ele para Nova York, levar para televisão. Conta, você morava no cemitério, conta. Jesus fala assim: não, volta para casa. Lembra da parábola do filho pródigo? Imagina o pai vendo esse filho voltar para casa. Meu filho, esse que estava morto e reviveu. A mãe desse menino, desse homem, os irmãos,
os amigos de infância. Pode imaginar o testemunho dele naquela região, fora de Israel. Fora de Israel. A Bíblia diz que ele evangelizou 10 cidades. Ele deu testemunho em 10 cidades, chamado Decápolis. E mais, estudando a história do gadareno fora da Bíblia, ele abriu igrejas em 10 cidades. Ele se tornou apóstolo em Decápolis. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Porque Jesus viu o futuro dele, que ele seria uma semente nas nações. E ele foi discipular e pregar, sabe aonde? Numa cidade chamada Damasco. Anos depois, um homem chamado Saulo de Tarso foi levado para lá, e lá já tinha crente. Discípulos do ex-gadareno, liberto por Yeshua. Jesus falou: fica, volta para casa, conte o que Deus lhe fez. Jesus entra no barco e volta para Israel, para continuar o que ele estava fazendo. Que amor é esse? Que graça é essa? Que misericórdia é essa? Que fez Jesus atravessar o mar para libertar um homem. Preste atenção no que eu vou dizer. Um dia nós vamos chegar no céu. Quem crê nisso? Só quem crê vai se expressar agora. Se expresse, se expresse, se expresse. Comece a adorar ao Senhor. Daqui a pouco eu quero aquela música Yeshua, tá bom? Um dia você vai chegar no céu. E os anjos vão perguntar para você e para mim: como você chegou aqui? A Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos ser testemunha para os anjos. Eles vão querer saber a nossa história, porque anjo não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Eles vão perguntar: ei, me conte, como você chegou aqui? Como você veio aqui? E nós vamos falar como esse homem aqui chamado gadareno. Ele atravessou o mar e me libertou. Eu não podia ir até ele, mas ele veio até mim. Ele me alcançou. Eu estava preso na bebida, eu estava preso nas drogas, eu estava preso na prostituição, eu estava preso na idolatria, eu estava preso na feitiçaria, mas Yeshua me visitou. Nós vamos dizer isso, não tem outra coisa. Foi isso que esse homem chamado gadareno começou a falar para todo mundo que perguntava: quem te libertou? Ele dizia: Yeshua. Yeshua. Quem é Yeshua? É aquele que a Bíblia profetizou e disse: Deus Emanuel, Deus conosco, Ele virá e restaurará Israel. É Ele que veio até mim. Como você foi liberto? Porque eu adorei. Coloque-se de pé por um instante, porque é isso que nós vamos fazer agora. Um dia nós estaremos no céu, e os anjos vão perguntar: quem é que te libertou? Sabe o que nós vamos dizer?